A paz do Senhor Jesus esteja com todos, iniciando o nosso devocional Café com Oração, o alimento para a alma, com o tema A Coragem que Vem de Deus, Hebreus 13, 5. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Você já se sentiu desencorajado por alguém ou por alguma situação difícil que você esteja vivendo? Você já pensou muitas vezes que a sua vida nunca nada dá certo e que você nasceu mesmo para fracassar? Alguma vez você já se sentiu assim? Não se preocupe, pois todo mundo passa por esse tipo de situação. Até mesmo o apóstolo Paulo, ele foi desencorajado muitas vezes. Depois de ter escrito suas últimas considerações aos Efésios, que queria terminar bem a corrida, deu a eles um adeus emocionado. Enquanto estava em Cesareia com Filipe, o evangelista, um profeta chamado Ágapo, tomou seu cinto e, amarrando as mãos e pés de Paulo, disse: Assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarraram o dono deste cinto em Jerusalém e os entregarão aos gentios. Atos 21, 11. Mesmo com essa revelação, Paulo obedeceu e foi para Jerusalém. Como o profeta disse, ele foi preso, lá estava Paulo, mais uma vez, encarcerado por pregar a palavra de Deus. Como manter nessa situação, correndo perigo de morte, ainda assim, ter coragem? A Bíblia diz que na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, você deverá testemunhar também em Roma. Atos 23, 11. Naquele momento, Paulo precisava ter muita coragem, pois ele ia enfrentar poderosos, pessoas que tinham poder naquele momento e naquela situação, humanamente falando, de tirar a própria vida dele. Mesmo sendo um homem cheio da presença de Deus, ele temeu, ele ficou desencorajado, desanimado, mas o próprio Espírito de Deus o anima para que ele tenha coragem. E a palavra do Senhor no dia de hoje para a minha vida e para a tua vida é exatamente essa. A palavra de Deus vem trazer coragem para os nossos dias, coragem diante da situação que estamos vivendo, coragem para podermos prosseguir em frente, porque quem tem a última palavra sobre o nosso respeito é Deus. Enquanto nós temos esse fôlego de vida, vamos viver para a glória e louvor do nome do Senhor. Vamos fazer que a nossa vida venha realmente valer a pena. Um preço muito caro foi pago por ela. E nós temos que valorizar esse preço, que foi de sangue, e não foi qualquer sangue. Foi o sangue de Cristo Jesus, poderoso, que através deste sangue precioso, nós temos a aliança com Deus Pai, e ela é eterna. Que os nossos dias possam valer a pena para nós testemunharmos com coragem sobre a palavra de Deus, falar o quanto Deus é bom, pregar o plano da salvação ao coração das pessoas, para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que haja mudança de vida. O evangelho pregado hoje em dia é só de prosperidade, é só de vitória. Não é esse o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é para transformação de vida, mudança de conduta. Deus é santo e todos que se aproximam dele devem ser santos, ou seja, temos que morrer para o mundo e viver para Deus. As coisas que outrora nós praticávamos, pecaminosas,
o pecado da carne, os vícios, prostituição, tudo isso nós não podemos mais fazer hoje em dia, porque desagrada a Deus, atrapalha a nossa comunhão com Deus. O evangelho que nós temos que viver, o evangelho de Cristo, é esse: renunciar o seu eu, a sua vontade, colocar o reino em primeiro lugar, a justiça do reino, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Amar a Deus em primeiro lugar e amar o seu próximo como a si mesmo, ou seja, todos os dias nós temos que praticar aquela matemática, 70 vezes 7. É difícil, mas vamos ter coragem, porque ninguém prometeu facilidade. Duvide das facilidades, duvide do caminho fácil, das oportunidades fáceis, podem ser ciladas para você cair no mal. Deus sempre mostra tudo à clara. Deus sempre mostra e revela qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Se você ainda não conhece a plena, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, leia a sua Bíblia e você vai encontrar, porque a Bíblia é a própria boca de Deus falando conosco. Qualquer resposta, qualquer dúvida que você tenha, não procure em terceiros, procure na palavra e Deus vai te revelar. E tenha o espírito sensível para obedecer aquilo que Deus vai falar com você. Talvez não seja a maneira que você queria, talvez não era a palavra que você gostaria de receber, mas é aquela palavra que vai te trazer vida. Ela não vai massagear o seu eu, a sua vontade, mas ela vai te exortar para que você tenha uma real mudança, porque essa é a vontade de Deus para mim e para a tua vida, que nós venhamos ser transformados, porque quem bebe da água da vida, ou seja, quem conheceu a Cristo, quem se entregou a Ele, quem tem relacionamento com Ele, nunca mais terá sede. Então não podemos voltar a praticar as velhas coisas, carregando o fardo pesado sobre o ombro. Mas nós temos que nos lembrar que quando nós olhamos para Cristo, olhamos para a cruz, temos as respostas de que tanto precisamos. Olhando para Deus, o autor e consumador da nossa fé, nós teremos a certeza da vitória. E através da sua palavra sendo alimentados, podemos sim ter uma vida bem-sucedida, porque esse é o plano de Deus para nós. Tenha coragem, filho, tenha coragem, filha, porque o próprio Deus é quem te fortalece. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela palavra no dia de hoje. Muitas vezes nós só estamos acostumados a ouvir coisas que agradem os nossos ouvidos, que Deus tem o melhor para nós, que Deus é bom, que a vitória é certa, que tudo vai ocorrer bem. Isso é o que Deus deseja para nós. E nós temos que trilhar o caminho da paz, obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua palavra, viver uma vida de retidão, de justiça, vivendo uma vida de santidade. Tudo isso coopera para que o bem de Deus chegue à nossa vida. Mas muitas vezes nós queremos agir por nós mesmos e fazer a nossa vontade do nosso jeitinho. E aí nós nos atrapalhamos e não sabemos mais como voltar atrás. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que nós tomamos a frente das situações sem orar, sem consultar, sem te buscar. A oração, ela é o alimento para a alma. E orando, o Senhor vai nos direcionar os nossos passos. E que através da Bíblia, a palavra revelada do Senhor venha nos apontar o caminho, nos exortar, nos mostrar no que nós precisamos realmente mudar. Sonda o nosso coração e dai-nos o ânimo necessário para ser fiéis em tudo e te obedecer conforme a tua palavra vier até a nós. O que nós temos que fazer, nós temos que fazer e Deus vai nos fortalecer. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém? Que Deus os abençoe e a paz do Senhor Jesus.